Olá, seja muito bem-vindo. Algumas questões parecem pequenas, mas carregam um peso imenso. Vocês já teriam ouvido falar no problema do lítio? Ele começa quando o universo ainda dava seus primeiros passos, num momento em que a física definiu valores considerados sólidos demais para falhar. Imagine abrir um cofre lacrado desde a origem do cosmos. É isso que os astrônomos fazem ao estudar estrelas muito antigas. Elas deveriam guardar intacta a assinatura química daquele início, mas, ao analisá-las, sempre aparece a mesma surpresa. A quantidade desse elemento está abaixo do esperado. Se essas estrelas são testemunhas do começo, por que contam uma história diferente? Nesta longa viagem narrativa, vamos acompanhar o surgimento da matéria primordial, a formação e evolução dessas estrelas ancestrais, os processos internos que moldam sua composição e as tentativas da ciência de entender por que essa discrepância nunca foi resolvida. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Se puder, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos a magnitude do que chamamos de o problema de lítio, precisamos primeiro realizar uma viagem mental profunda, retornando ao momento em que o tempo e o espaço ainda eram conceitos em estado de nascimento. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, nos primeiros instantes da existência, o universo era um lugar de uma simplicidade absoluta, mas dotado de uma violência energética que desafia qualquer capacidade de compreensão humana. Imaginem um estado de densidade tão extrema que a própria luz não conseguia caminhar, ficando presa em um turbilhão de partículas fundamentais que colidiam sem cessar, como se o cosmos fosse um imenso oceano de fogo primordial em busca de equilíbrio. Foi nesse cenário, durante os primeiros 3 minutos após o evento que deu origem a tudo, que a receita química do nosso mundo começou a ser escrita de forma definitiva. Esse processo, que a ciência denomina como nucleossíntese primordial, foi o responsável por forjar os primeiros núcleos atômicos. Naquela época, o universo era uma fornalha vasta e em rápida expansão, resfriando-se o suficiente para que os prótons e nêutrons pudessem se unir sem serem imediatamente desintegrados pelo calor residual. Foi uma dança de forças fundamentais, onde o hidrogênio, o elemento mais simples e abundante, surgiu como a base de tudo o que conhecemos. Logo em seguida, o hélio se formou em quantidades massivas, compondo cerca de 25% da matéria visível. E em uma escala muito menor, mas não menos importante, surgiu o protagonista do nosso mistério, o lítio. O lítio é o terceiro elemento da tabela periódica, um metal leve que, teoricamente, deveria ter deixado uma assinatura muito clara desde aqueles tempos remotos. De acordo com as leis da física nuclear que testamos em nossos laboratórios mais avançados e aceleradores de partículas, a matemática é impiedosa e direta. Ela nos diz exatamente quanto hélio, quanto deutério e quanto lítio deveriam ter sido produzidos naquela sopa inicial. É como se estivéssemos seguindo uma receita de um bolo cósmico, onde as proporções são ditadas pelas constantes da natureza. No entanto, quando percorremos o espaço e as eras para medir o que realmente sobrou desse processo, encontramos algo que deixa qualquer pesquisador inquieto, e vocês conseguiriam imaginar o tamanho dessa discrepância. Quando os astrônomos utilizam instrumentos poderosos para entender a composição química das estrelas mais antigas da nossa galáxia, eles esperam encontrar um registro fóssil daquele período inicial. Essas estrelas, que chamamos de estrelas de população 2, são como cápsulas do tempo químicas. Elas se formaram a partir do gás quase puro, que existia logo após o início do universo, antes que as gerações posteriores de supernovas poluíssem o espaço com elementos mais pesados, como o ferro ou o oxigênio. Portanto, a atmosfera dessas estrelas deveria refletir com fidelidade a abundância de lítio que foi criada nos primeiros minutos da criação. Mas a realidade que os dados nos apresentam é desconcertante. A quantidade de lítio observada nessas sentinelas ancestrais do espaço é aproximadamente 3 vezes menor
do que aquela que a teoria prevê. Esse abismo entre o que o cálculo nos diz e o que a natureza nos mostra é o que define o problema de lítio. É uma falha crítica na nossa compreensão de um dos pilares da cosmologia moderna. Se a nossa compreensão sobre a nucleossíntese primordial está correta para o hidrogênio e para o hélio, por que ela falha de forma tão dramática justamente com o lítio? É como se uma página inteira da história do universo tivesse sido apagada ou escrita com uma tinta invisível que ainda não aprendemos a detectar. Sintam a pressão desse mistério enquanto imaginamos o esforço monumental da gravidade para organizar a matéria primordial. Imaginem essas primeiras nuvens de gás, imensas e silenciosas, colapsando sob o próprio peso para acender as primeiras luzes do cosmos. Dentro dessas fornalhas nascentes, o lítio deveria estar presente, flutuando silenciosamente, servindo como uma testemunha química do nascimento do tempo. Mas, ao chegarmos lá com nosso entendimento, percebemos que algo aconteceu no caminho. Algum mecanismo desconhecido, alguma lei da física que ainda não compreendemos totalmente, ou talvez uma interação com partículas que mal conseguimos imaginar, retirou o lítio do palco principal. Muitos cientistas dedicaram décadas de suas vidas tentando reconciliar esses dois mundos. Alguns sugerem que a nossa compreensão das reações nucleares naquelas densidades extremas pode ter pequenas lacunas, erros de medida que, quando multiplicados pela escala do universo, resultam nessa diferença massiva. Outros propõem que o problema não está no nascimento do elemento, mas no que aconteceu com ele depois que as primeiras estrelas se formaram. Talvez o lítio não tenha desaparecido, mas sim mergulhado para as profundezas escuras e inacessíveis dos núcleos estelares, onde o calor é tão intenso que ele acaba sendo destruído ou ocultado da nossa percepção. É fascinante pensar que, ao estudarmos um elemento tão leve e aparentemente simples, estamos, na verdade, questionando a própria validade do modelo padrão da cosmologia. O lítio, com seus 3 prótons, carrega em seu núcleo o peso de uma dúvida que se estende por bilhões de anos. Enquanto o universo se expandia e as galáxias começavam a se afastar umas das outras, essa discrepância química viajava silenciosamente, esperando que uma espécie curiosa em um pequeno planeta azul começasse a fazer as perguntas certas. Vocês conseguem sentir a quietude desse enigma? Imaginem-se flutuando no vazio, cercados por trilhões de átomos que se recusam a seguir o roteiro que escrevemos para eles. É uma lição de humildade que a ciência nos dá. Mesmo com toda a nossa tecnologia e capacidade de processamento, o universo bebê guarda segredos que não se entregam facilmente. O lítio é a pequena peça do quebra-cabeça que se recusa a encaixar, e é justamente nessa falha que reside a beleza da descoberta. Pois se tudo fosse perfeito e previsível, não haveria espaço para o espanto, para a maravilha de perceber que ainda temos muito a aprender sobre como a matéria se organizou para que pudéssemos estar aqui hoje, pensando sobre essas questões sob o manto protetor da noite. Nesta jornada de entendimento, precisamos aceitar que o cosmos não tem pressa em revelar suas respostas. O lítio que falta é um convite para mergulharmos mais fundo, para olharmos além do óbvio e sentirmos as correntes invisíveis da física que moldam a realidade. Se o elemento foi consumido pelas estrelas, ou se nunca chegou a existir naquelas quantidades, isso muda a forma como vemos o futuro e o passado da nossa própria existência atômica. Afinal, cada átomo de ferro em nosso sangue e cada átomo de cálcio em nossos ossos teve seu destino traçado naquelas mesmas condições que hoje nos confundem quando tentamos contar os átomos de lítio no espaço profundo. Continuamos a percorrer esse caminho de descoberta, deixando para trás a segurança das respostas prontas e abraçando a complexidade do desconhecido. Onde tudo começou, no calor insuportável e na expansão infinita, o lítio foi semeado. E é seguindo o rastro dessa semente que tentaremos decifrar o mistério que nos aguarda nos próximos passos desta nossa conversa silenciosa. Para prosseguirmos em nossa caminhada pelo conhecimento, convido você a refletir sobre como um elemento que desafia os maiores astrofísicos do mundo está, na verdade, muito mais próximo de nós do que poderíamos supor em um primeiro momento. Vocês não acreditariam se eu dissesse
que esse mesmo metal que falta nas estrelas ancestrais é o coração pulsante da tecnologia que carregamos em nossos bolsos todos os dias. É uma ironia cósmica fascinante. Enquanto os telescópios vasculham o vazio em busca do lítio perdido no tempo, nós o utilizamos para manter nossa civilização conectada e em constante movimento. Ao sentirmos o calor de um aparelho eletrônico ou ao imaginarmos a energia fluindo por cidades inteiras, estamos vivenciando a presença desse elemento de maneira íntima e constante. O lítio é um metal dotado de propriedades singulares que o tornam essencial para a nossa rotina moderna. Ele é o mais leve de todos os metais e possui uma capacidade extraordinária de armazenar e liberar energia de forma eficiente. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e deixa seus dispositivos carregando para o dia seguinte, está interagindo com a química fundamental de um elemento que nasceu no berço de fogo do universo. Vamos imaginar as minúsculas partículas de lítio se movendo dentro das baterias, transportando cargas elétricas com uma agilidade que permite a existência de tudo o que conhecemos hoje em termos de mobilidade e comunicação. É como se um pedaço do mistério primordial tivesse sido domesticado para servir às nossas necessidades mais básicas e imediatas. No entanto, a vivência do lítio em nosso cotidiano vai muito além dos circuitos e placas de metal. Ele possui uma relação profunda e misteriosa com o funcionamento do próprio cérebro humano. Há décadas, a medicina utiliza sais de lítio para ajudar a equilibrar as marés emocionais de pessoas que enfrentam desafios complexos na saúde mental. Vocês conseguem imaginar como um átomo criado nos primeiros minutos da existência tem o poder de acalmar tempestades internas e devolver a estabilidade à consciência? É uma conexão biológica que nos lembra que somos, em essência, feitos da mesma matéria que compõe as galáxias. O lítio que falta nas estrelas de população 2 é o mesmo que circula no sistema nervoso de milhares de seres humanos, ajudando a regular o humor e a percepção da realidade. Essa dualidade entre a abundância tecnológica e a escassez astronômica cria uma sensação de estranheza poética. Como pode algo ser tão útil e presente em nossa vida terrestre, mas se comportar de forma tão esquiva quando olhamos para as profundezas do tempo? Vamos percorrer a ideia de que o lítio é um viajante silencioso, um elemento que parece preferir a discrição das profundezas à exposição das superfícies. Nas estrelas, a rotina desse elemento é marcada por uma luta constante contra o calor extremo. Ao contrário de outros elementos mais pesados que são forjados no coração das estrelas e depois expelidos para o espaço, o lítio é frágil. Ele é facilmente destruído em temperaturas que, para os padrões estelares, seriam consideradas moderadas. Imaginem a vivência de um átomo de lítio dentro de uma estrela semelhante ao nosso Sol. Ele não permanece estático. Ele participa de um processo contínuo de mistura conhecido como convecção. É como se a estrela fosse um caldeirão imenso em ebulição, onde a matéria da superfície é levada para as camadas mais profundas e quentes e depois retorna. Nesse ciclo incessante, o lítio corre um risco constante. Se ele for levado para muito fundo, o calor excessivo o desintegra, transformando-o em hélio. Essa rotina de destruição é uma das chaves para entendermos por que o elemento parece estar sumindo. Ele vive em um equilíbrio delicado, e qualquer alteração na dinâmica interna de uma estrela pode significar o fim de sua existência química naquela região do espaço. Ao sentirmos o peso da nossa própria existência, é natural que busquemos entender onde nos encaixamos nessa grande engrenagem. A presença do lítio em nossa vida é um lembrete de que a história do universo não é algo que aconteceu em um passado distante e isolado, mas algo que continua a se manifestar em cada detalhe do presente. O fato de precisarmos desse elemento para alimentar nossos veículos elétricos, nossos computadores e até nossa estabilidade emocional nos coloca em um diálogo direto com a nucleossíntese primordial. Estamos, de certa forma, consumindo as reservas de um banquete que foi servido há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Vamos entender que a busca pelo lítio nas estrelas é também uma busca por entender a nossa própria origem. Se os modelos científicos preveem uma quantidade
e encontramos outra, isso significa que algo na rotina do universo jovem foi diferente do que imaginamos. Talvez a matéria não tenha se comportado de forma tão previsível. Talvez o lítio tenha uma vida social com outras partículas que ainda não fomos capazes de detectar com clareza. Essa incerteza não deve ser motivo de angústia, mas sim de encantamento. É o reconhecimento de que, mesmo nas coisas mais simples e cotidianas, como o funcionamento de um telefone celular, existe um mistério que toca as fronteiras do conhecimento humano. Vocês não acreditariam na complexidade necessária para extrair esse metal das entranhas da Terra e transformá-lo em algo útil. Ele é frequentemente encontrado em desertos de sal imensos, onde a água evapora sob o sol forte para revelar camadas brancas e brilhantes de minerais. Essa extração é uma atividade humana que reflete a nossa dependência de um elemento que, no cosmos, é uma raridade problemática. Enquanto caminhamos por nossas cidades, cercados por luzes e sons alimentados por essa química, raramente paramos para pensar que cada elétron que flui através do lítio em nossas mãos é um sobrevivente de uma era de fogo e expansão infinita. A vivência do tema também se manifesta na curiosidade científica, que move milhares de pesquisadores. Para eles, o problema do lítio não é apenas um erro em uma tabela, mas um desafio intelectual que preenche seus dias de trabalho e suas noites de estudo. Eles vivem a rotina de analisar espectros de luz, procurando por linhas escuras que revelem a presença ou a ausência do elemento em sóis distantes. É uma rotina de paciência e dedicação, onde cada nova observação pode ser a peça que faltava para resolver o enigma. Essa busca humana é uma extensão do próprio tema. Somos o universo tentando entender a si mesmo através de um metal leve e prateado. Sintam a tranquilidade de saber que, embora o cosmos guarde segredos imensos, nós temos a capacidade de perceber essas sutilezas. O lítio que você usa para ler estas palavras ou para ouvir esta narração é o mesmo que intriga os astrônomos que olham para as primeiras galáxias. Não existe separação real entre o laboratório de um cientista e a mesa de cabeceira onde você repousa. Tudo faz parte de um fluxo contínuo de energia e matéria. A rotina do lítio é a nossa rotina, um ciclo de armazenamento, transformação e busca por equilíbrio. Nesta jornada de imaginação, convido você a perceber como o invisível molda o visível. O lítio não é apenas um nome em uma tabela periódica ou uma especificação técnica em um manual de eletrônicos. Ele é uma ponte entre o micro e o macro, entre o início do tempo e o agora. Ele manifesta-se no brilho das telas, no silêncio dos carros elétricos e na paz de espírito proporcionada pela medicina. Ele é a prova de que o universo é uma tapeçaria tecida com fios muito antigos e que cada um de nós carrega um pouco dessa história dentro de si. À medida que o sono se aproxima, deixe que a ideia dessa onipresença silenciosa traga conforto. O universo é vasto e complexo, mas ele utiliza os mesmos blocos de construção básicos em todos os lugares. O problema que as estrelas enfrentam com o seu lítio é apenas uma parte de uma história maior, da qual fazemos parte integral. Estamos imersos em um oceano de átomos que tem histórias para contar. Histórias que começaram muito antes de existirem planetas, oceanos ou sonhos. E o lítio, com sua leveza e seu mistério, continua a ser um dos narradores mais fascinantes dessa epopeia cósmica que vivenciamos a cada batida de nossos corações. Mergulhamos agora nos bastidores mais profundos da criação, onde os detalhes menos óbvios da matéria revelam por que o universo se comporta como um mestre dos enigmas. Para entender os mecanismos que sustentam o problema de lítio, precisamos imaginar as engrenagens invisíveis que operaram nos primeiros minutos após o nascimento do tempo, um período em que a temperatura do cosmos era de aproximadamente 10 bilhões de graus Celsius. Nesse estágio de calor quase infinito, a densidade era tamanha que as partículas fundamentais não passavam de um caldo caótico de energia pura, mas à medida que a expansão criava espaço, esse caldo começava a se organizar em estruturas que hoje chamamos de núcleos atômicos. Vocês não acreditariam na precisão necessária para que essa dança nuclear ocorresse.
Um pequeno desvio nas forças que mantêm os núcleos unidos e o universo que conhecemos, com suas galáxias e formas de vida, jamais teria passado de uma nuvem estéril de radiação. A estratégia da natureza para produzir o lítio seguiu um caminho tortuoso e fascinante. Diferente do hidrogênio, que é composto por um único próton, o lítio precisou de uma série de colisões sucessivas e improváveis para existir. Imaginem dois núcleos de hélio colidindo com uma força monumental em meio à escuridão primordial. Em certas condições, essa união temporária cria um elemento intermediário chamado berílio, que possui 4 prótons. No entanto, o berílio é instável e tende a se desintegrar em frações de segundo. Para que o lítio surgisse, era necessário que um elétron fosse capturado por esse núcleo de berílio no momento exato, transformando-o no lítio de massa 7. Esta é uma das estratégias mais delicadas da física nuclear primordial, pois o lítio é um sobrevivente de um processo que, na maioria das vezes, termina em destruição. Vocês conseguiriam imaginar a frustração dos pesquisadores ao perceberem que, embora essa receita matemática seja executada com perfeição em simulações de computador, a realidade observada nos mostra um cenário onde 2/3 desse elemento parecem ter sido apagados da história. Para investigar o que ocorre nos bastidores desse desaparecimento, a ciência propõe mecanismos que envolvem a própria estrutura interna das estrelas. Um desses detalhes menos óbvios é o fenômeno da difusão microscópica. Dentro de uma estrela ancestral, os átomos não estão parados. Eles sofrem a influência constante da gravidade, que tenta puxá-los para o centro, e da pressão de radiação, que tenta empurrá-los para fora. O lítio, por ser um átomo relativamente leve, pode acabar sendo filtrado por esses mecanismos, afundando lentamente para camadas mais profundas, onde nossos instrumentos de observação não conseguem chegar. Ao imaginarmos essa descida silenciosa do lítio para o interior estelar, percebemos que as estrelas agem como grandes ocultadoras de segredos. O que vemos na superfície, através da análise da luz, pode ser apenas uma máscara que esconde a verdadeira composição química do núcleo. É uma estratégia de preservação ou de destruição, pois uma vez que o lítio atinge as regiões onde a temperatura ultrapassa os 2.500.000 graus Celsius, ele é consumido em reações nucleares, transformando-se novamente em hélio. Portanto, o mecanismo que explica o elemento faltante pode ser uma combinação de transporte físico e aniquilação térmica, um processo que ocorre ao longo de bilhões de anos em um ritmo calmo e imperceptível. Mas existe uma outra possibilidade, ainda mais profunda e misteriosa, que nos leva para o campo das partículas subatômicas hipotéticas conhecidas como axions. Imaginem que, logo após o início do universo, enquanto o lítio estava sendo forjado, o espaço estivesse repleto dessas partículas invisíveis que não interagem com a luz. A teoria sugere que os axions podem ter atuado como uma espécie de esponja invisível, absorvendo prótons ou alterando o equilíbrio das reações nucleares primordiais. Se esse mecanismo for real, o lítio não teria sido destruído pelas estrelas, mas sim roubado na sua própria origem, antes mesmo que a primeira luz pudesse brilhar no vazio. Essa é uma das estratégias de investigação mais ousadas da física contemporânea, pois conecta o mistério da matéria escura com a química básica dos elementos leves. Aprofundando nossa percepção, precisamos entender o papel do deutério, que é uma forma pesada de hidrogênio. O deutério é o elo que une a criação do hélio à do lítio. Se houver qualquer pequena variação na densidade de bárions, que é o nome técnico para a matéria comum da qual somos feitos, toda a cadeia de produção química é alterada. Detalhes menos óbvios sobre como o universo se expandiu naqueles primeiros milissegundos podem ser a chave para desvendar por que o lítio se tornou o elemento rebelde da tabela periódica. Vamos percorrer a ideia de que o cosmos pode ter passado por fases de resfriamento não uniforme, criando bolsões onde a nucleossíntese ocorreu de maneira diferente do que os nossos modelos globais preveem. Sintam a complexidade desses mecanismos enquanto imaginamos as forças invisíveis que governam a estabilidade atômica. O lítio possui um núcleo frágil, composto por 3 prótons e geralmente 4 nêutrons.
Essa configuração o torna vulnerável a qualquer interferência externa. É como se ele fosse um cristal delicado, em meio a uma tempestade de areia de partículas pesadas. Nos bastidores das estrelas, a rotação estelar também desempenha um papel fundamental. Estrelas que giram mais rápido tendem a misturar seus elementos de forma mais eficiente, levando o lítio da superfície para o interior de forma mais acelerada. Assim, a história de cada átomo de lítio está ligada à história da rotação e da evolução da estrela que o abriga. Essa investigação nos leva a questionar até mesmo as constantes fundamentais da física. E se a força que mantém os núcleos unidos fosse levemente diferente no passado remoto? Pequenas mudanças na força nuclear forte poderiam ter um impacto desproporcional na produção de lítio, sem afetar de forma perceptível o hidrogênio ou o hélio. Este é um mecanismo de ajuste fino que os cosmólogos exploram para tentar reconciliar a teoria com as observações. É uma jornada intelectual que nos obriga a olhar para o infinitamente pequeno para explicar o infinitamente grande, unindo a mecânica quântica com a evolução das galáxias. Enquanto caminhamos por esses pensamentos profundos, perceba como o universo não é um sistema estático, mas sim uma máquina dinâmica de transformações constantes. O problema de lítio não é apenas um erro de cálculo, mas um sinal de que existem camadas da realidade que ainda não exploramos totalmente. Cada estratégia que desenvolvemos para detectar esse elemento, seja através de telescópios gigantes ou de modelos matemáticos complexos, é um testemunho da nossa determinação em entender os mecanismos da criação. O lítio que falta é uma sombra projetada por uma luz que ainda não aprendemos a ver por completo. Imaginemos agora o silêncio dos laboratórios subterrâneos, onde cientistas buscam detectar os áxions através de campos magnéticos intensos. Eles esperam que essas partículas invisíveis se transformem em fótons, em luz, revelando sua presença e, consequentemente, resolvendo o enigma químico do universo bebê. Esse é o bastidor da ciência moderna. Uma busca silenciosa e paciente por sinais que viajam através de dimensões que mal conseguimos conceber. Se o áxion for o responsável, a explicação para o lítio perdido estará em uma partícula que é bilhões de vezes mais leve que um elétron, provando que no cosmos o menor detalhe pode governar o destino das maiores estruturas. Sintam a paz que advém dessa busca pelo conhecimento. Mesmo que as respostas finais ainda não estejam em nossas mãos, os mecanismos que descobrimos ao longo do caminho são de uma beleza tirar o fôlego. A forma como a gravidade organiza a matéria, a maneira como os núcleos se fundem sob pressão e o papel das partículas fantasmagóricas na formação do mundo são lições de uma sabedoria profunda. O universo não esconde seus segredos por malícia, mas sim porque a verdade é composta por muitas camadas, e cada uma delas exige um novo nível de percepção e humildade. Nesta etapa da nossa jornada, deixamos para trás as explicações superficiais e abraçamos a profundidade técnica e poética da astrofísica. O lítio continua lá, seja escondido no coração de um sol distante ou transformado por partículas invisíveis no início dos tempos. Ele é o fio condutor que nos leva a entender que nada no cosmos é desperdiçado, apenas transformado. E enquanto o universo continua sua expansão lenta e constante, nós permanecemos aqui, imaginando os mecanismos que permitiram que a matéria se tornasse consciente de si mesma para questionar o seu próprio nascimento atômico. Aprofundando nosso caminhar por esta trilha de conhecimento silencioso, chegamos a um ponto onde a ciência se assemelha a um trabalho de arqueologia estelar, buscando segredos que foram enterrados por bilhões de anos sob camadas de poeira e luz. Vocês não acreditariam se eu dissesse que um dos segredos mais bem guardados do cosmos foi revelado não pelo que os cientistas encontraram, mas pelo que eles deixaram de encontrar em um lugar específico que chamamos carinhosamente de Planalto de Spite. Imaginem um casal de astrônomos, no início da década de 80, debruçados sobre dados que vinham de estrelas tão antigas que poderiam ser consideradas as avós do nosso Sol. O que eles descobriram foi algo que, a princípio, parecia uma resposta definitiva, mas que acabou se tornando o epicentro de um dos maiores mistérios da física moderna. Esse planalto
não é uma formação física na Terra, mas sim uma linha constante em um gráfico que mostra a quantidade de lítio em relação à temperatura das estrelas. O segredo aqui é que, independentemente da temperatura ou da massa daquelas estrelas ancestrais, a quantidade de lítio permanecia estranhamente a mesma. Era como se o universo tivesse carimbado uma marca registrada em cada uma daquelas luzes distantes. Por um breve momento na história da ciência, acreditou-se que havíamos encontrado a prova cabal da nucleossíntese primordial, pois aquele valor constante parecia refletir a pureza do universo bebê. Mas, conforme os modelos matemáticos se tornavam mais precisos e as missões espaciais nos traziam dados mais limpos, percebemos que o nível desse planalto estava muito abaixo do que a teoria exigia. O segredo, portanto, é que a natureza parece ter criado um limite artificial, que ainda não conseguimos explicar totalmente. Vocês conseguiriam imaginar o espanto dos pesquisadores ao descobrirem que algumas estrelas, de forma rara e quase inexplicável, fazem exatamente o contrário do que se espera? Enquanto a maioria das estrelas parece estar perdendo ou escondendo seu lítio, existe um grupo seleto de gigantes vermelhas que são extremamente ricas nesse elemento. É um achado raro que subverte a lógica comum. Nestas estrelas específicas, a quantidade de lítio é milhares de vezes superior à média. Como isso é possível se o lítio é tão fácil de ser destruído pelo calor? A descoberta desse fenômeno sugere que existe um mecanismo de produção interna, uma espécie de segunda chance química, onde a estrela consegue fabricar seu próprio lítio em uma fase avançada de sua vida e transportá-lo rapidamente para a superfície antes que ele seja consumido. Sentir essa dinâmica é como perceber que a vida de uma estrela é cheia de reviravoltas e estratégias de sobrevivência que mal começamos a mapear. Outro mistério fascinante reside nas nuvens de gás interestelar das galáxias vizinhas. Quando os astrônomos tentam medir o lítio em ambientes fora da nossa Via Láctea, eles encontram variações que desafiam a ideia de uma receita universal única. Em algumas regiões do espaço profundo, o lítio parece seguir as regras da teoria, enquanto em outras, ele desaparece de forma ainda mais agressiva. Esse segredo sugere que a história química do cosmos pode ser muito mais fragmentada e local do que gostaríamos de admitir. Talvez o problema de lítio não seja um erro no Big Bang, mas sim o resultado de trilhões de pequenas histórias diferentes ocorrendo em cada canto do universo, onde a presença de campos magnéticos ou a proximidade de buracos negros alteram a sobrevivência desse metal leve. Vamos percorrer a ideia de que o lítio pode ter um esconderijo que a luz não consegue penetrar. Existe uma descoberta teórica recente que sugere a existência de estados de matéria que não interagem com fótons, mas que podem influenciar a nucleossíntese. Vocês não acreditariam se eu dissesse que partículas fantasmagóricas poderiam ter atuado como catalisadores para a destruição do lítio logo nos primeiros segundos após o nascimento do tempo. Esses segredos subatômicos são como sussurros que tentamos captar através de sensores enterrados quilômetros abaixo da Terra, em minas desativadas, onde o silêncio é total. A descoberta de uma nova partícula poderia resolver instantaneamente o que décadas de observação estelar não conseguiram, provando que o maior mistério do macrocosmo pode ser resolvido no mundo do infinitamente pequeno. Imaginem a sensação de descobrir que o lítio que falta não foi destruído, mas sim transmutado em algo que ainda não sabemos medir. Existe um mistério sobre as reações de fusão que envolvem o berílio, um elemento que mencionei anteriormente. Algumas pesquisas sugerem que o berílio pode ter canais de decaimento que a física clássica não previu totalmente. Se isso for verdade, o segredo da ausência de lítio estaria em uma falha de comunicação entre os núcleos atômicos durante a expansão primordial. É uma jornada de imaginação, onde cada átomo é um pequeno motor de incertezas, e a descoberta desse atalho nuclear mudaria tudo o que ensinamos nos livros de física sobre a origem dos elementos. Sintam a atmosfera de mistério ao pensarmos nas estrelas binárias, sistemas onde dois sóis dançam um ao redor do outro. Nessas situações, os astrônomos notaram que uma estrela pode roubar matéria da sua companheira,
E esse processo de transferência pode mascarar a quantidade real de lítio. Esse é um detalhe menos óbvio. A aparência de uma estrela pode ser o resultado de um roubo cósmico ocorrido há milhões de anos. A descoberta de que o ambiente social de uma estrela afeta sua composição química nos mostra que não podemos analisar o problema de forma isolada. O universo é uma rede de interações e o lítio é apenas o marcador que nos revela essas conexões ocultas. Vocês conseguem imaginar como seria se o lítio fosse, na verdade, um indicador de que a nossa compreensão sobre a gravidade precisa de ajustes? Alguns teóricos sugerem que em escalas cosmológicas e em tempos muito remotos, a força da gravidade pode ter sofrido oscilações sutis. Essas oscilações teriam afetado a pressão interna das primeiras nuvens de gás, alterando a temperatura exata onde a nucleossíntese ocorreu. O segredo aqui seria que o lítio não é o problema, mas sim o mensageiro de uma nova física que ainda não temos coragem de abraçar totalmente. Cada átomo que falta é um grito silencioso por uma nova teoria, um convite para que a humanidade repense as leis que considera imutáveis. Nesta busca por segredos, descobrimos também que o lítio tem uma relação estranha com os exoplanetas. Observações recentes indicam que estrelas que possuem planetas ao seu redor tendem a ter menos lítio do que estrelas solitárias. Por que existiria tal conexão? O mistério sugere que a formação de planetas pode causar uma turbulência tão profunda na estrela hospedeira que o lítio é sugado para as profundezas e destruído precocemente. Se este segredo for confirmado, o lítio deixaria de ser apenas um problema cosmológico para se tornar um farol, uma ferramenta que nos ajuda a encontrar novos mundos habitáveis na escuridão do espaço. Vamos entender que cada uma dessas descobertas é como uma vela acesa em um imenso salão escuro. Elas não iluminam tudo de uma vez, mas permitem que vejamos o contorno dos móveis e a direção das portas. O achado raro de uma estrela ancestral com a quantidade correta de lítio, por exemplo, é algo que acontece uma vez em cada 10.000 observações. Quando isso ocorre, é como se encontrássemos um original de uma obra de arte, em meio a milhares de cópias desgastadas. Esses momentos de descoberta trazem uma emoção contida, uma satisfação intelectual que justifica séculos de curiosidade humana. Ao sentirmos a calma desta narrativa, percebemos que os mistérios do lítio são, na verdade, os mistérios da nossa própria capacidade de observar. O universo não tem segredos, ele apenas existe. Os segredos são as lacunas em nossa percepção, as sombras em nossa lógica. A descoberta de que o lítio pode estar ligado à matéria escura ou a variações na velocidade da luz no início dos tempos nos mostra que o cosmos é muito mais estranho e maravilhoso do que qualquer ficção poderia criar. Estamos apenas começando a ler as notas de rodapé dessa grande história, e o lítio é a palavra que se repete, desafiando nossa tradução. Deixe que a ideia desses mistérios envolva seus pensamentos de forma suave. Imagine os cientistas ao redor do globo, trocando dados e hipóteses sob a luz de monitores, enquanto lá fora, as mesmas estrelas que eles estudam brilham em um silêncio indiferente. O lítio está lá, ou não está, e essa incerteza é o que move a engrenagem do progresso. Cada segredo revelado nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também abre 10 novas portas para o desconhecido. E é nessa busca infinita que encontramos o verdadeiro sentido de explorar o cosmos. Não apenas para encontrar respostas, mas para aprender a amar as perguntas que nos mantêm acordados, admirando a beleza do invisível. Ao avançarmos nesta jornada silenciosa, percebemos que nada no cosmos existe de forma isolada, e a beleza da ciência reside justamente nas conexões invisíveis que unem o nascimento de um átomo à estrutura das maiores galáxias. Vocês não acreditariam se eu dissesse que o problema de lítio funciona como uma pequena fissura em uma barragem imensa. Por mais que pareça apenas um detalhe sobre um elemento leve, essa discrepância ameaça a estabilidade de todo o modelo padrão da cosmologia que construímos com tanto esforço ao longo do último século. Quando sentimos o impacto dessa conexão, compreendemos que a interdependência entre a física nuclear, que estuda o infinitamente pequeno,
e a astrofísica, que observa o infinitamente grande, é o que sustenta a nossa visão da realidade. Imaginem que cada previsão teórica sobre o início do tempo é como um fio em uma imensa tapeçaria cósmica. E ao puxarmos o fio do lítio, percebemos que o tecido inteiro começa a se franzir, revelando que talvez não compreendamos a trama tão bem quanto pensávamos. O impacto mais imediato dessa lacuna química ocorre na nossa validação da nucleossíntese primordial, que é o pilar que sustenta a teoria do Big Bang. Se a matemática funciona perfeitamente para o hidrogênio e para o hélio, mas falha sistematicamente para o lítio, somos obrigados a questionar se as condições de densidade e temperatura nos primeiros minutos foram exatamente aquelas que imaginamos. Essa conexão nos leva a pensar sobre a expansão do universo. Vocês conseguiriam imaginar se a velocidade com que o espaço se abriu no início dos tempos foi levemente diferente do que os nossos modelos atuais sugerem? Uma expansão um pouco mais acelerada ou retardada alteraria o tempo disponível para que as reações nucleares ocorressem, e isso impactaria diretamente a produção de todos os elementos leves. Assim, o lítio deixa de ser apenas um metal em uma estrela antiga para se tornar um cronômetro que nos diz se o relógio do universo estava marcando o tempo de forma correta no princípio de tudo. Além disso, a conexão entre o problema de lítio e a matéria escura abre portas para descobertas que podem revolucionar a nossa compreensão sobre a composição do cosmos. Como percorremos anteriormente a ideia de partículas como os áxions, precisamos entender o impacto dessa relação. Se a matéria escura, que compõe a maior parte da massa do universo, interagiu com a matéria comum durante a fase de criação dos elementos, isso significa que a nossa história atômica está profundamente entrelaçada com o invisível. A interdependência é total. O lítio que vemos ou que deixamos de ver é o resultado direto de uma dança com partículas que não emitem luz, mas que governam a gravidade e a evolução das estruturas celestes. Sentir essa conexão é perceber que somos feitos de uma matéria que foi moldada por forças que ainda mal conseguimos detectar, e que o segredo da nossa existência pode estar guardado em dimensões que a nossa percepção comum ainda não alcança. O impacto dessa discrepância também reverbera na evolução das galáxias e na formação das primeiras gerações de estrelas. As estrelas são as grandes recicladoras do universo. Elas pegam o material primordial e o transformam em elementos mais pesados, que mais tarde darão origem a planetas e seres vivos. No entanto, se o inventário inicial de lítio estava errado, toda a cadeia de enriquecimento químico da galáxia precisa ser recalculada. Vocês não acreditariam na complexidade de entender como as primeiras estrelas, as chamadas estrelas de população 3, influenciaram o ambiente ao seu redor. Se elas consumiram o lítio de forma muito mais agressiva do que prevemos, isso significa que o universo jovem era um lugar muito mais dinâmico e turbulento do que as nossas simulações sugerem. Essa conexão nos mostra que o passado remoto não foi uma expansão calma e uniforme, mas sim uma sucessão de eventos violentos e transformadores que deixaram marcas profundas na química do espaço. Vamos entender também como esse tema se conecta com a física de partículas que realizamos aqui na Terra, em laboratórios enterrados profundamente ou em aceleradores quilométricos. A interdependência entre a observação estelar e o experimento de laboratório é o que permite o avanço do conhecimento. Quando um cientista mede a probabilidade de um núcleo de berílio capturar um elétron, ele está, na verdade, tentando resolver um problema que ocorreu a bilhões de anos-luz de distância. O impacto de uma pequena imprecisão em uma medida de laboratório pode se traduzir em uma lacuna imensa na nossa compreensão do cosmos. É uma lição de humildade, perceber que o funcionamento do universo depende desses detalhes minúsculos, dessas conexões que unem o tubo de ensaio à imensidão de uma nebulosa. Sintam a pressão dessa realidade enquanto imaginamos a estrutura do tempo. Se o modelo cosmológico padrão, conhecido como lambda-CDM, for forçado a mudar por causa do lítio, as consequências afetarão a nossa compreensão sobre a energia escura e o destino final do universo. A conexão é clara. Se erramos no início,
nossas previsões sobre o fim também podem estar comprometidas. O lítio atua como um ponto de ancoragem. Se ele se solta, a nossa trajetória intelectual pelo tempo perde a sua bússola. Por isso, pesquisadores de diversas áreas, desde a química quântica até a relatividade geral, estão unidos pelo interesse comum em decifrar esse enigma. É uma colaboração global e interdisciplinar que mostra como o conhecimento humano é uma construção coletiva, onde cada área impacta e fortalece a outra. Outra conexão fundamental ocorre com a radiação cósmica de fundo, que é o eco luminoso do nascimento do universo. Os dados fornecidos por missões espaciais como o satélite Planck nos dão uma imagem muito precisa de como o universo era 380 mil anos após o início. Essa imagem nos permite calcular a densidade de matéria com uma precisão incrível. No entanto, o valor de lítio derivado dessa fotografia da infância cósmica é o que entra em conflito direto com o que observamos nas estrelas. O impacto desse conflito é o que chamamos de tensão cosmológica. É como se tivéssemos duas testemunhas de um mesmo evento, que contam histórias diferentes. A interdependência entre esses dois métodos de observação nos obriga a buscar uma terceira via, uma explicação que consiga reconciliar a luz primordial com a química estelar atual. Imaginem o impacto emocional de perceber que o universo possui mecanismos de proteção de dados que ainda não fomos capazes de hackear. O lítio parece ser um desses arquivos corrompidos ou criptografados. A busca por resolver o problema de lítio nos leva a desenvolver novas tecnologias de observação, como telescópios de última geração que conseguem ver as cores das estrelas com uma nitidez sem precedentes. Assim, o problema científico gera um impacto tecnológico real, impulsionando a inovação e a engenharia humana. Cada nova lente polida e cada novo sensor de fótons desenvolvido é um subproduto da nossa curiosidade sobre o lítio perdido. Vamos percorrer a ideia de que essa busca impacta a nossa filosofia sobre o lugar que ocupamos no mundo. Se o universo é mais complexo e menos previsível do que pensávamos, isso reforça o sentimento de maravilhamento diante da existência. A interdependência entre o observador e o observado se torna clara. Nós somos o universo tentando medir a si mesmo, e as dificuldades que encontramos no caminho são o que torna a jornada valiosa. O impacto do lítio na cultura científica é o de promover o questionamento constante, evitando o dogmatismo e encorajando a busca por novas verdades, por mais desconfortáveis que elas possam parecer inicialmente. Sintam a tranquilidade de saber que, embora existam essas tensões e discrepâncias, o universo continua funcionando com uma harmonia profunda. As estrelas continuam a brilhar, as galáxias continuam a girar e a vida continua a florescer, independentemente de sabermos exatamente quanto lítio foi criado no início. O impacto dessa busca é, no final das contas, um fortalecimento do nosso vínculo com a realidade. Ao tentarmos entender as conexões entre o metal em nossas mãos e o fogo das primeiras estrelas, estamos reafirmando que fazemos parte de algo imenso e significativo. Nesta etapa da nossa caminhada, deixamos que a mente descanse sobre a ideia de que o cosmos é uma unidade indivisível. O problema do lítio não é um defeito da natureza, mas um convite para que expandamos a nossa visão. Ele nos mostra que a interdependência é a lei suprema e que o impacto de uma única partícula pode ser sentido em todo o horizonte de eventos. Deixe que essa percepção de unidade traga um sono reparador, sabendo que estamos seguros dentro desta grande engrenagem, onde cada peça, por menor que seja, desempenha um papel fundamental na história de tudo o que existe. Ao percorrermos a história da nossa espécie, percebemos que a humanidade sempre foi movida por um desejo incessante de nomear o invisível e de encontrar ordem no caos aparente do firmamento. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a nossa relação com o lítio começou de uma forma muito humilde, longe do brilho das estrelas e enterrada no silêncio das rochas suecas. Em 1817, um jovem químico chamado Johann August Arfvedson descobriu um novo elemento enquanto analisava um mineral chamado petalita. Ele percebeu que aquele material possuía propriedades que não se encaixavam no que se conhecia sobre o sódio ou o potássio.
Por sugestão de seu mestre, Berzelius, o elemento foi batizado a partir da palavra grega litos, que significa pedra. É fascinante imaginar que o nome dado pela humanidade a um elemento que hoje buscamos no coração das estrelas ancestrais remeta justamente à solidez da Terra sob nossos pés. Essa é a primeira grande conexão humana com o tema. Começamos olhando para baixo, para a pedra, para depois descobrirmos que aquele mesmo componente era uma testemunha silenciosa do nascimento do tempo. Essa transição da química terrestre para a arqueologia cósmica revela muito sobre o caráter da nossa civilização. Somos uma espécie de contadores de histórias e contadores de átomos. Quando os cientistas começaram a aplicar as leis da física nuclear para entender o universo bebê, eles não estavam apenas fazendo cálculos matemáticos. Eles estavam tentando reconstruir a nossa própria certidão de nascimento coletiva. O impacto cultural dessa busca é profundo, pois toca na ferida da nossa própria ignorância. Vocês conseguem imaginar o que significa para uma espécie que se orgulha de ter decifrado o código genético e de ter enviado sondas para fora do sistema solar, admitir que existe um erro de fator 3 em sua compreensão sobre a matéria primordial? Reconhecer o problema de lítio é um exercício de humildade intelectual que molda a ciência como uma disciplina em constante evolução, e não como um conjunto de dogmas inabaláveis. A relação com a humanidade também se manifesta na forma como nos organizamos socialmente para construir os instrumentos que detectam esses segredos. Imaginem o esforço coletivo necessário para projetar, financiar e operar observatórios em desertos remotos ou lançar telescópios para além da atmosfera. Cada dado que recebemos sobre a abundância química de uma estrela distante é o resultado do trabalho de milhares de mãos humanas. Há uma beleza social nessa busca. O lítio torna-se um elo que une o engenheiro que poliu o espelho, o programador que escreveu o código de análise e o filósofo que reflete sobre as implicações de um universo imperfeito. Estamos todos, de certa forma, debruçados sobre o mesmo enigma, tentando entender por que a receita do cosmos não bate com a nossa expectativa. Essa busca pela verdade é um dos traços mais nobres da nossa cultura, uma prova de que a nossa curiosidade ultrapassa as necessidades básicas de sobrevivência. Vamos percorrer agora o impacto histórico da descoberta de que somos feitos de poeira de estrelas. Essa ideia, popularizada no século XX, mudou a percepção humana sobre o seu lugar no mundo. Se antes nos sentíamos observadores externos de um teatro cósmico, hoje entendemos que somos o próprio universo ganhando consciência. No entanto, o lítio nos traz uma nota de rodapé intrigante para essa narrativa. Se os elementos mais pesados, como o ferro e o oxigênio, nos conectam à morte das estrelas massivas, o lítio nos conecta diretamente ao Big Bang. Ele é o fio mais antigo da nossa tapeçaria atômica. Sentir essa relação é perceber que carregamos em nós e ao nosso redor cicatrizes químicas de um passado tão remoto que a própria luz mal consegue narrar. A humanidade, ao investigar o problema de lítio, está, na verdade, tentando entender as condições exatas que permitiram que a matéria se tornasse estável o suficiente para que a vida pudesse florescer bilhões de anos depois. Imaginem a relação emocional de um astrônomo ao dedicar sua vida ao estudo das estrelas de população 2. Para esses homens e mulheres, cada espectro de luz é como uma carta escrita em uma língua antiga. Quando eles percebem a ausência do lítio, o impacto não é apenas técnico, mas quase existencial. É o mistério do elemento que deveria estar lá. Essa busca reflete a necessidade humana de padrões e de justiça lógica. Não aceitamos que o universo seja incoerente. Se a teoria diz 100 e a natureza nos dá 33, nossa resposta não é ignorar o fato, mas sim construir teorias ainda mais complexas e profundas. Esse impacto histórico de transformar a falha em combustível para a descoberta é o que nos trouxe desde as cavernas até a era da exploração espacial. Vocês não acreditariam na forma como a linguagem científica se infiltra em nossa percepção de realidade. Termos como nucleossíntese ou abundância primordial começam a fazer parte do imaginário de quem busca compreender a origem das coisas. A relação da humanidade com esses conceitos é uma tentativa de encontrar um sentido em meio à vastidão.
Se o universo bebê produziu lítio em quantidades específicas, e se hoje esse lítio está escondido, talvez isso nos diga algo sobre a natureza da verdade. Ela nem sempre está na superfície, pronta para ser colhida. Muitas vezes, a verdade exige que cavemos fundo, seja na pedra sueca de Arthur, seja no coração de uma gigante vermelha a 1000 anos-luz de distância. Essa persistência é um dos maiores legados da nossa espécie. Sentir o impacto social dessa busca também nos leva a refletir sobre como distribuímos nossa atenção e nossos recursos. Vivemos em um mundo com desafios imediatos e urgentes, mas ainda assim, escolhemos olhar para o alto. A humanidade decidiu que entender a discrepância do lítio vale o esforço. Isso ocorre porque sabemos intuitivamente que cada avanço na nossa compreensão fundamental da matéria traz consigo revoluções inesperadas. O conhecimento sobre o átomo de lítio, que começou como uma curiosidade sobre rochas, acabou revolucionando a medicina e a energia. Quem poderá dizer quais serão os impactos futuros de resolvermos o enigma das estrelas ancestrais? Talvez a resposta nos dê as chaves para novas fontes de energia ou para uma compreensão da gravidade que nos permita viajar entre as estrelas. Vamos imaginar a conexão entre gerações de pensadores. Desde os filósofos gregos que imaginavam os átomos como pequenas esferas indivisíveis, até os físicos modernos que discutem áxions e supersimetria, existe uma linha contínua de curiosidade. O lítio é um ponto central nessa linha histórica. Ele nos desafia a ser mais precisos, mais criativos e mais pacientes. A relação humana com o tema é, portanto, uma relação de aprendizado constante. Aprendemos que o universo não nos deve explicações fáceis e que a beleza está justamente na dificuldade do enigma. Ao sentirmos o ritmo lento dessa descoberta, percebemos que a ciência é uma das poucas atividades humanas que nos permite dialogar com a eternidade. A cada vez que uma nova pesquisa sobre o lítio é publicada, estamos reafirmando o nosso compromisso com a busca pela verdade. Mesmo que essa verdade seja desconfortável ou que ela exija que joguemos fora modelos que amamos por décadas. Esse desapego intelectual é um impacto cultural fortíssimo da ciência sobre a sociedade. A ideia de que a evidência deve sempre prevalecer sobre a opinião. O lítio, com sua presença esquiva, é o maior defensor dessa ideia. Ele se recusa a se ajustar ao que queremos, forçando-nos a mudar o que pensamos. É um mestre silencioso que nos ensina a olhar para os dados com honestidade e coragem. Vocês conseguem sentir a tranquilidade que vem ao aceitarmos que somos parte de um processo de descoberta que não terminará conosco? A nossa relação com o cosmos é mediada por esses pequenos átomos que carregam histórias monumentais. O lítio é um pedaço de pedra que nos ensinou a olhar para o céu com mais perguntas do que respostas. E nessas perguntas, encontramos a nossa humanidade. Somos a espécie que se importa com um metal leve em uma estrela fria. Somos a espécie que quer saber o que aconteceu nos primeiros 3 minutos da existência. Somos a espécie que encontra poesia em uma falha de cálculo. Enquanto o sono se aproxima, deixe que esses pensamentos sobre a nossa trajetória histórica tragam conforto. Não somos seres isolados em um vácuo. Somos herdeiros de uma curiosidade que atravessa milênios. Cada átomo de lítio que circula em nossa civilização é um lembrete dessa longa caminhada. Estamos seguros dentro desta história, contribuindo com a nossa própria percepção para o grande livro do universo. A humanidade e o lítio estão entrelaçados em uma dança de busca e mistério que continuará a brilhar enquanto houver alguém disposto a olhar para o alto e imaginar. Nesta etapa da nossa jornada, reconhecemos que a nossa relação com o tema é o que nos define como seres conscientes. O lítio não é apenas um problema científico, é um espelho que reflete a nossa determinação e a nossa humildade. Que essa percepção de sermos parte de algo muito maior, de uma busca coletiva que une o passado remoto ao futuro distante, traga uma paz profunda. O universo é vasto, mas a mente humana é capaz de percorrê-lo em busca de uma única partícula, de um único segredo, de uma única verdade que dê sentido a tudo o que somos. Ao olharmos para o horizonte, do que ainda está por vir, vocês não acreditariam na magnitude das ferramentas
e das ideias que estamos preparando para finalmente decifrar este enigma. O futuro do que chamamos de o problema de lítio não é apenas uma questão de encontrar um dado perdido, mas sim de atravessar uma fronteira tecnológica e intelectual que mudará para sempre a nossa percepção da realidade. Imaginem que estamos prestes a inaugurar uma nova era da astronomia, onde os olhos que voltamos para o céu não serão mais limitados pelas distorções da nossa atmosfera ou pela sensibilidade restrita dos sensores antigos. Vocês conseguem imaginar como será o momento em que a primeira luz captada pelos novos supertelescópios, como o telescópio extremamente grande que está sendo construído nos desertos chilenos, revelar a assinatura química de uma estrela que nasceu há 13 bilhões de anos com uma clareza absoluta? Este futuro próximo nos reserva inovações que parecem saídas de um sonho científico. O telescópio extremamente grande, com seu espelho principal de 39 metros de diâmetro, terá a capacidade de coletar milhões de vezes mais luz do que o olho humano, permitindo-nos realizar o que chamamos de espectroscopia de alta resolução em estrelas extremamente pálidas e distantes. O impacto dessa inovação será monumental, pois poderemos finalmente testar se o planalto que observamos em nossa galáxia se repete em outros cantos do universo com a mesma intensidade. Vamos descobrir se o lítio é um mestre do disfarce que exige apenas uma lente mais potente para ser revelado, ou se a sua ausência é de fato uma lei universal que exige uma nova física. Sentir a expectativa desse avanço é perceber que estamos no limiar de uma resposta, que aguardamos por mais de 40 anos. Além das lentes e espelhos, o futuro do tema está profundamente ligado aos avanços na inteligência artificial e no processamento de dados massivos. Vocês não acreditariam na quantidade de informação que uma única noite de observação moderna gera. No futuro, algoritmos de aprendizado de máquina serão capazes de vasculhar catálogos de bilhões de estrelas, identificando padrões sutis de abundância de lítio que o olho humano jamais conseguiria detectar. Essa estratégia de busca em larga escala nos permitirá encontrar aquelas agulhas no palheiro, estrelas raras que, por algum motivo ainda desconhecido, preservaram a quantidade primordial do elemento. Esses achados raros serão os faróis que guiarão os teóricos na construção de modelos mais precisos sobre como a matéria se misturou nos centros estelares durante as eras passadas. No campo da física de partículas, o futuro nos reserva experimentos de uma sofisticação sem precedentes. A busca pelos áxions, as partículas fantasmagóricas que mencionamos anteriormente como possíveis responsáveis pela absorção de prótons no universo bebê, entrará em uma fase decisiva. Novos detectores, que operam em temperaturas próximas ao zero absoluto e utilizam campos magnéticos de uma potência inacreditável, estão sendo projetados para captar o momento exato em que um áxion se transforma em um fóton de luz. Se conseguirmos detectar essa partícula nos próximos 10 ou 20 anos, não apenas resolveremos o problema de lítio, mas também abriremos a porta para entendermos a matéria escura, que é o maior mistério da composição do universo. É uma jornada de imaginação, onde a solução de um problema químico nos entrega as chaves de todo o cosmos. Vamos percorrer também a possibilidade de que o futuro nos traga uma revisão completa da nucleossíntese primordial através de experimentos em laboratórios de astrofísica nuclear subterrâneos. Imaginem cientistas trabalhando em túneis profundos, protegidos da radiação cósmica por quilômetros de rocha, para recriar as reações exatas que ocorreram nos primeiros 3 minutos do universo. Esses laboratórios do futuro utilizarão aceleradores de íons de alta intensidade para medir, com uma precisão de milésimos de porcentagem, como o berílio e o lítio interagem em energias extremamente baixas. Se descobrirmos que existe um canal de destruição desconhecido nessas reações, a teoria será ajustada para se encontrar com a observação, e o mistério será resolvido sem a necessidade de novas forças exóticas. Esta é a beleza da ciência, a persistência no detalhe que acaba iluminando o todo. Outra tendência fascinante para o futuro é o estudo da evolução química de galáxias anãs satélites. Essas pequenas galáxias que orbitam a Via Láctea
são como laboratórios naturais isolados, onde a história química ocorreu de forma mais lenta e simplificada. No futuro, missões espaciais específicas serão enviadas para analisar a luz dessas galáxias vizinhas, buscando entender se o lítio nelas se comporta da mesma forma que na nossa. Se encontrarmos variações significativas, isso indicará que o ambiente onde a estrela se forma desempenha um papel muito maior do que imaginávamos. Isso mudaria a nossa visão sobre a rotina do lítio, transformando-o de um problema de origem para um problema de convivência galáctica. Vocês conseguem imaginar a importância de continuarmos investindo nessa curiosidade? O futuro do lítio também se conecta com a nossa busca por outros mundos. Com o avanço da tecnologia de detecção de exoplanetas, poderemos começar a medir a composição química das estrelas que possuem planetas semelhantes à Terra. Se confirmarmos que a presença de planetas realmente acelera a destruição do lítio na estrela hospedeira, teremos uma ferramenta poderosa para selecionar quais estrelas devemos observar com mais atenção em nossa busca por vida extraterrestre. O lítio deixaria de ser apenas um resquício do Big Bang para se tornar um guia prático para a exploração espacial. Sintam a tranquilidade de saber que o conhecimento humano nunca é estático. Cada geração de cientistas constrói uma camada a mais nessa imensa catedral do saber. O futuro do tema é um convite à inovação e à coragem de errar. Talvez descubramos que a relatividade geral precisa de modificações sutis em escalas cosmológicas, ou que a energia escura teve um papel na criação dos elementos que ainda não mapeamos. Essas incertezas não são riscos, mas sim as sementes das grandes revoluções que virão no século XXI. O universo continua a se expandir de forma calma e constante, e nós continuamos a expandir os limites da nossa percepção. Imaginem a cena de um futuro não muito distante. Uma sala de controle silenciosa, onde dados chegam de um observatório na Lua ou de uma sonda estacionada em um ponto de equilíbrio no espaço profundo. Um pesquisador percebe uma linha espectral que ninguém havia notado antes, uma frequência de luz que indica onde o lítio estava escondido o tempo todo. Esse momento de descoberta, que ainda habita o futuro, é o que dá sentido a todo o esforço do presente. É a promessa de que o universo é compreensível e de que a mente humana é capaz de decifrar até as mensagens mais enigmáticas escritas nos átomos. Enquanto caminhamos para o encerramento desta reflexão sobre o que está por vir, deixe que a ideia de progresso e descoberta traga um sentimento de esperança. O futuro é um campo aberto de possibilidades onde o problema de lítio finalmente encontrará o seu lugar na história da ciência, não mais como um problema, mas como uma vitória do intelecto sobre o desconhecido. Estamos todos viajando em direção a essas respostas, e a paciência é a nossa maior aliada. O tempo do universo é vasto, e o nosso tempo de aprender está apenas começando. Deixe que o seu pensamento flutue por essas novas tecnologias, pelos espelhos gigantes que refletem as primeiras luzes e pelos laboratórios silenciosos que buscam partículas invisíveis. Tudo isso faz parte de uma engrenagem que nos leva para a frente, em busca de uma harmonia maior. O futuro nos aguarda com respostas que hoje mal conseguimos formular como perguntas. E enquanto esperamos, o lítio continua a brilhar discretamente nas estrelas distantes, guardando o segredo que um dia, inevitavelmente, aprenderemos a ouvir e a entender plenamente. Chegamos ao momento em que a nossa jornada pelas águas profundas do tempo e da matéria começa a encontrar o seu repouso, tal como o lítio que, após bilhões de anos de silêncio, repousa agora na palma da nossa mão ou no brilho discreto de uma estrela distante. Ao longo deste percurso, descobrimos que o que chamamos de o problema de lítio é, na verdade, uma das metáforas mais belas sobre a condição humana e a nossa eterna busca por sentido em um universo que não se revela por inteiro. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a ausência de algo pode ser tão significativa e reveladora quanto a sua presença. A lacuna que encontramos nos dados científicos não é um vazio estéril, mas sim um espaço sagrado onde a curiosidade floresce e onde a imaginação encontra o combustível para continuar sua expansão infinita. Sintam a suavidade deste pensamento
enquanto o sono começa a envolver a sua consciência. O lítio, este metal leve e esquivo, é o fio condutor que nos une ao primeiro suspiro do cosmos. Ele é o lembrete de que a perfeição matemática que buscamos nas leis da física é muitas vezes apenas um mapa que estamos tentando desenhar sobre um território muito mais vasto e misterioso. Ao aceitarmos que a receita do universo possui ingredientes que ainda não sabemos medir, estamos abraçando a nossa própria finitude com humildade e encantamento. O mistério não é algo que deve ser resolvido para que possamos descansar. Pelo contrário, é no reconhecimento do mistério que encontramos a verdadeira paz, pois percebemos que fazemos parte de uma história que é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Imaginem agora as bilhões de estrelas que habitam a escuridão, cada uma carregando a sua própria assinatura química, cada uma guardando em seu coração as lições de uma era de fogo e expansão. Se o lítio está escondido em suas profundezas, ou se foi transformado por partículas invisíveis, isso apenas reforça a ideia de que o universo é uma entidade viva, em constante transformação e ocultamento. Nada no cosmos é estático. Tal como as ondas que se formam e se desfazem na areia, a matéria flui através de ciclos de nascimento, destruição e renovação. O lítio que hoje alimenta a luz deste momento é o mesmo que um dia viajará por novos sistemas solares, servindo como base para futuras formas de maravilha que ainda não podemos sequer imaginar. Nesta síntese poética de tudo o que percorremos, percebemos que a ciência e a poesia falam a mesma língua quando se trata de admirar a criação. A busca pelos áxions, a análise dos espectros de luz e a extração mineral nas salinas da Terra são todos atos de uma mesma devoção à verdade. Estamos todos tentando ler as entrelinhas de um livro magnífico, escrito com átomos e luz. Ao sentirmos o peso relaxado do corpo e a mente que se acalma, deixamos que a tensão entre a teoria e a realidade se dissolva. No silêncio da noite, a discrepância de 1/3 na abundância do lítio deixa de ser uma falha para se tornar uma nota de rodapé fascinante em uma epopeia de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Vocês conseguem sentir como a ideia da interdependência nos traz conforto? Estamos conectados ao universo bebê por um elemento leve de 3 prótons. Estamos conectados às estrelas ancestrais pela nossa herança atômica. E estamos conectados uns aos outros pela nossa capacidade de compartilhar histórias e de nos perdermos na beleza do desconhecido. O lítio é a ponte que atravessa o tempo, o metal que acalma as marés do humor humano e a peça que falta no quebra-cabeça das galáxias. Ele é, em última análise, um símbolo da nossa resiliência. Apesar de ser frágil e facilmente destruído pelo calor, ele persiste. Ele sobrevive de formas inesperadas e continua a desafiar a nossa lógica, forçando-nos a ser melhores, mais precisos e mais sonhadores. Deixe agora que a ciência te guie para um estado de repouso profundo, onde não existem perguntas sem resposta. Apenas a respiração tranquila e o sentimento de pertencimento. O universo não tem pressa em revelar seus segredos, e nós também não precisamos ter pressa em encontrá-los. Existe um tempo para a busca e um tempo para o descanso. Agora é o tempo de fechar os olhos e permitir que a imensidão do espaço se torne o seu manto protetor. As estrelas, com ou sem o seu lítio total, continuarão a velar pelo seu sono, brilhando em um ritmo cadenciado que harmoniza com a batida do seu coração. Refletir sobre o futuro e o passado nos mostra que a nossa curiosidade é uma chama que nunca se apaga. E é para manter essa chama acesa que este canal continua a sua missão educativa e relaxante. Cada nova descoberta, cada novo dado que surge nos observatórios ao redor do mundo será uma nova história que percorreremos juntos neste espaço de tranquilidade. Convido você a sempre retornar a este refúgio para que possamos continuar a desbravar os segredos da física e da astronomia enquanto o mundo lá fora silencia. A jornada do conhecimento é infinita e cada passo que damos é uma semente de encantamento que plantamos na alma. Ao sentirmos a paz de termos concluído mais uma etapa desta investigação estelar, percebemos que o verdadeiro prêmio não é a resposta final, mas sim o estado de espírito que alcançamos ao fazermos a pergunta. O problema de lítio
nos ensinou a olhar para o céu com mais atenção, a valorizar o detalhe e a respeitar o invisível. Que esta lição de humildade cósmica acompanhe os seus sonhos e que você acorde com a sensação de que o mundo é um lugar muito mais rico e profundo do que parecia antes de começarmos a nossa conversa. O cosmos é a nossa casa, e cada átomo dele, por mais rebelde que seja, contribui para a harmonia do todo. Mas antes de nos despedirmos completamente e deixarmos que o silêncio total tome conta, gostaria de pedir que você sinta a importância deste nosso encontro. Deixa o seu like agora nesta jornada que percorremos, pois esse gesto simples é o que nos permite continuar trazendo estas histórias para o seu descanso. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que também precise de um momento de paz e conhecimento, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, mantendo viva a nossa busca pelas verdades que as estrelas insistem em sussurrar. Agora relaxe. Deixe que a gravidade suave te acomode. O mistério do lítio repousa com você, seguro e eterno nas mãos do tempo. O universo continua a sua dança silenciosa, e você é parte essencial dessa coreografia magnífica. Durma com a certeza de que a ciência é a luz que nos guia, mesmo na escuridão mais profunda, e que amanhã haverá sempre um novo mistério para nos encantar e nos aproximar ainda mais do coração do cosmos.